Flávia Loss com a gente. Flávia, seja bem-vinda, viu? Uma ótima noite a você. Boa noite, tudo bem? Me escutam? Perfeitamente. Áudio cristalino, estéreo. Flávia, eu quero começar pedindo naturalmente sua reflexão que a gente precisa considerar em relação a esse momento da campanha republicana. Fim de semana passado, aquele atentado na Pensilvânia, Donald Trump estampando a capa de todos os portais de notícias. Durante a semana, Donald Trump também nas manchetes por conta das convenções republicanas, 4 dias de evento, oficializaram e anunciaram o vice na chapa com Donald Trump, J.D. Vance, falamos há pouco, inclusive, com o nosso comentarista, e depois a oficialização do nome de Donald Trump e aquele longo discurso, mais de 1h30 de discurso ali em Milwaukee, estado de Wisconsin. Bem, queria que você trouxesse as análises e reflexões sobre esses últimos dias e esse momento da campanha republicana, por favor. Eles estão em um ótimo momento agora dessa campanha republicana e a gente tem acompanhado um momento muito intenso, né? Após o atentado, obviamente, mas esses últimos dias têm sido muito intensos e a gente tem acompanhado cada fala, cada discurso, tanto do Donald Trump quanto do seu vice recém-anunciado, porque são esses discursos que dão as diretrizes, dão alguma luz de como será o restante da campanha. Temos ainda 4 meses pela frente, até as eleições, e muita coisa está acontecendo, como você bem colocou. Cada semana o cenário muda, e eu nem estou me referindo ao atentado, que foi algo fora da curva, mas a cada reflexão, a cada entrevista, então as coisas estão caminhando muito rapidamente na candidatura dos republicanos. E dos democratas a gente sente um certo atraso, ainda com essa dificuldade de consolidar ou não o Biden como candidato oficial. As convenções ainda não chegaram, né, do Partido Democrata, e eles precisam quanto antes, senão a candidatura deles fica atrasada, fica mais lenta em relação ao que os republicanos estão fazendo. E em relação aos últimos discursos do candidato Trump, ele tem colocado quais serão as diretrizes, tanto do resto da campanha até as eleições, mas também do que será o seu governo. E a gente tem visto aí algumas das antigas bandeiras de quando ele foi presidente, agora renovadas para esse novo momento político e econômico dos Estados Unidos. Pois é, agora, Flávia, havia expectativa de que Donald Trump modulasse, ajustasse o seu discurso após o atentado, pregasse talvez a união ou tirasse um pouco o pé do acelerador. Mas o que a gente pôde observar, especialmente no discurso que acontece neste momento em Michigan, é um Donald Trump irônico, afiado, fazendo ataques, insultos, enfim, questionando o QI de Joe Biden, chamando Kamala Harris de louca, Nancy Pelosi de maluca, enfim, aquele Donald Trump que a gente já acompanhou em outras ocasiões. Enfim, parece que ele já voltou a ser aquele velho Donald Trump de antes do atentado. Essa deve ser a tônica durante a campanha, ele intensificando os ataques ao adversário e também às figuras do Partido Democrata. Acha que isso pode, inclusive, aumentar, ampliar a diferença entre ele e o adversário? A gente vai precisar de mais tempo para consolidar qual que será a estratégia dele. Interessante isso que você colocou, porque no discurso de Milwaukee, como você disse, um dos mais longos, ele quase bateu 2 horas de discurso, ele foi muito mais ameno, ele evitou até falar o nome do Biden, ele disse, só vou falar uma vez, falou 2, evitou esse tipo de ataque, até de palavras, foi muito mais ameno, muito mais suave. E falou do atentado, foi um discurso um pouco mais messiânico, ele colocou ali a sua fé também, falou de como ele foi salvo, né, pela fé dele e tudo mais. Ele falou também de pontos econômicos, de pontos controversos da política americana, mas ele foi muito mais suave. Nesse discurso que nós estávamos assistindo agora, ele está muito mais com uma retórica mais forte, inclusive usando palavras, ele usou a palavra estúpido. A gente vai ter que assistir o restante agora desse discurso para ver se essa vai ser a tônica mesmo, o quanto ele vai durar, e mais, se isso vai continuar, se aquele primeiro discurso em Milwaukee foi, então,
pós-atentado, e ele até trouxe algumas frases de apaziguamento, de união. Ele disse algumas vezes: eu vou governar para todos os americanos, independente se é democrata ou republicano, era isso que ele estava querendo dizer. Teve uma pegada, digamos assim, de união nacional. Nesse do Michigan, ele está muito mais agressivo na retórica. E aí a gente não sabe se vai ser o tom do resto da campanha, porque ainda faltam 4 meses, se é uma estratégia, se o vice, quando for discursar, vai fazer vai amenizar esse tom. O Michigan é um estado do que eles chamam de cinturão da ferrugem, né? O Michigan é um estado que perdeu muito da sua indústria automotiva, até era uma das últimas coisas que ele estava falando no trecho que a gente estava assistindo do discurso. Então é muito importante que ele fale para esses trabalhadores que perderam emprego. Ele até falou de algumas marcas famosas de motocicletas que saíram de lá para serem produzidas em outros países. Então ele está fazendo esse apelo para o trabalhador que perdeu o seu emprego, perdeu a indústria aí nesse estado. Então, talvez por isso ele esteja sendo mais enfático. Agora, se ele vai adaptar para cada estado, para cada região, a gente ainda não sabe. Está cedo ainda para uma análise de como será o tom de toda a campanha. Falta bastante tempo ainda, né? Talvez, passando também esse impacto maior do atentado, ele mude de estratégia. Flávia Loz de Araújo, doutora em Relações Internacionais, nossa convidada, trazendo as reflexões sobre esse momento da campanha presidencial norte-americana. O Nelson Kobayashi, nosso comentarista, fará a próxima questão. Você, Koba. Professora Flávia, boa noite, é um prazer falar com você. Eu quero a sua análise sobre o outro lado agora, a pressão que recai sobre Joe Biden, que já vinha enfraquecido, questionado se o movimento e tudo que vem acontecendo com Donald Trump pode impactar na decisão do Partido Democrata a respeito da continuidade ou não de Joe Biden na campanha eleitoral. Perfeito. Nas últimas semanas, essa pressão se intensificou muito. Nós vimos algumas declarações, ainda que indiretas, do próprio ex-presidente Obama. A cada dia, quando a gente abre os jornais, tem uma nova declaração de alguém importante do Partido Democrata dizendo que o Biden deve sair dessa disputa. Mas fica a dúvida também de quem seria o concorrente à altura. A Kamala Harris pontua bem nas pesquisas que colocam ela contra o Trump, mas não se sabe se ela seria a candidata ideal para fazer frente a essa candidatura do Trump, que pelo menos nesse primeiro momento está muito forte. A gente não sabe se vai mudar ao longo dos meses. A gente coloca tudo no C, porque é um cenário muito dinâmico. Vocês no jornalismo têm acompanhado como a cada dia a gente tem novas notícias, novas reviravoltas. Então, o Joe Biden tem sofrido uma pressão muito forte, agora dos seus aliados. Só que a decisão final cabe a ele, se ele vai continuar, e ele sempre repete, ele é o único candidato capaz de derrotar Donald Trump. Parece que só ele está convencido disso. O resto do partido, seus aliados, já perderam essa confiança. E algumas pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que o eleitorado, mesmo que vota no Joe Biden, já não confia mais na capacidade dele, física mesmo, de dar continuidade para mais 4 anos. Então, ele está numa situação muito delicada e eles precisam resolver isso quanto antes que chegue a convenção do partido. Eles precisam de um candidato agora definido, quanto antes, para fazer frente à campanha do Partido Republicano. Então, cada dia das próximas semanas serão importantes para isso. Pois é, a minha pergunta vai na esteira dessa sua resposta, porque a possível saída de Joe Biden da corrida presidencial passaria necessariamente pelo quê? Pela decisão de Joe Biden. Ele é o presidente, ele está no poder. Ele precisaria tomar essa decisão de abandonar a disputa e deixar que o Partido Democrata tomasse essa decisão ou não? Qual é o rito, o protocolo no funcionamento dessas convenções? Há algum dispositivo que o Partido Democrata possa inviabilizar a candidatura de Joe Biden, ainda que no fundo ele queira e reforce esse desejo? Só um parênteses, professora, informação ao vivo, o discurso de Donald Trump acaba neste momento, ele acena para os apoiadores, bate palmas, conversa com as apoiadoras que acabam manifestando apoio a Donald Trump. Ele, claro, muito aplaudido, elogiado, enaltecido. Muitas bandeiras foram agitadas, placas de apoio, e ele caminhando pelo palco, até gesticulando, cerrando o punho. Muitas pessoas
gritando e acenando para Donald Trump, que mais uma vez faz aquele aceno, né, cerrando o punho, como naquela foto emblemática, ele com o sangue no rosto e ele saindo dessa arena, um espaço conhecido de eventos em Michigan, estado de Michigan, que inclusive daqui a pouco a gente vai tratar com a professora, é um estado estratégico para campanhas eleitorais presidenciais nos Estados Unidos, e aí a saída de Donald Trump do palco desse evento do Partido Republicano em Michigan, primeiro comício após o atentado sofrido por Donald Trump. Retomando a nossa entrevista, a Flávia tratava sobre a possível saída de Joe Biden da corrida presidencial. Essa decisão passaria necessariamente por Joe Biden? Ele é o presidente da República, né? Ninguém pode deixá-lo em uma situação difícil e tirá-lo sem o consentimento do próprio. Como funciona isso? O rito e o protocolo dentro dos partidos nos Estados Unidos tratam disso de que forma? No caso do Biden, como ele é o presidente do cargo, também tem essa questão de como ele lidaria com essa situação. Ele é o presidente em exercício. Então, precisa, sim, passar por ele. Ele precisaria tomar essa decisão e indicar alguém de sua confiança, alguém que pudesse, então, levar adiante a campanha e que tivesse condições de fazer frente ao Trump. E isso que está virando um verdadeiro imbróglio, porque ele se coloca como a única pessoa, e os seus assessores mais diretos reforçam isso, que ele é a pessoa, a própria família dele deu algumas declarações, ele é o único candidato capaz de vencer o Trump. Enquanto o resto do partido diz, não, a gente está numa situação cada dia que passa mais difícil. E a imagem dele também tem se deteriorado, como um presidente, então, que tem falhas de memória, a gente tem acompanhado no noticiário. É uma situação muito difícil para o partido e tem pouco que o partido possa fazer a não ser aguardar e pressioná-lo. Isso tem acontecido diariamente, como a gente tem visto. Alguns especialistas estavam especulando que talvez ele tivesse desistido na semana passada. A gente está acompanhando dia a dia e essa decisão está sendo cada vez mais adiada. Então, é aguardar mesmo a cena dos próximos capítulos, mas o que a gente tem observado? Essa pressão está se tornando insustentável. A cada avanço do Trump, mais pressão sobre o Joe Biden. E uma coisa interessante sobre esse avanço que nós estamos vendo do Trump também, é porque a gente ainda não sabe se esse discurso, os dois últimos que ele fez, estão mais afetando a sua popularidade junto a quem já vota nele, ou se ele está, de fato, conseguindo penetrar, por exemplo, os estados que não são tradicionalmente republicanos, os eleitores indecisos. Isso as pesquisas ainda não apontam, porque é muito recente. Esse é um ponto importante, viu, professora? Os chamados swing states, até queria que a senhora explicasse para o nosso público, porque o atentado aconteceu na Pensilvânia. As convenções republicanas ocorreram em Wisconsin, na cidade de Milwaukee. E agora, esse primeiro comício do Partido Republicano após o atentado em Michigan. São três localidades muito estratégicas quando falamos das campanhas presidenciais nos Estados Unidos. Explica para a gente como é que é essa dinâmica e por qual razão os partidos acabam colocando as fichas nessas localidades. Como o sistema presidencialista americano é diferente, apesar de votarem direto no presidente, os americanos votam também nos delegados, né? Tem essa figura do colégio eleitoral. Então, o que acontece é que muitas vezes os presidentes, ou melhor, os candidatos, precisam ganhar essa confiança também, esses votos que representam cada estado, os estados mais populosos têm mais delegados. E é por isso que às vezes fica confuso, por exemplo, na eleição que o Trump venceu, a Hillary Clinton tinha levado a maior fatia de votos, mas por conta dos votos dos delegados, ela acaba perdendo a disputa. Às vezes, para a gente aqui no Brasil, que o nosso voto é direto, fica confuso de entender. Mas esse rito, então, é diferente. E o que acontece é que alguns estados, geralmente os delegados, já têm preferências, ou nos candidatos, né, no Partido Republicano ou Democrata. E o que acontece é que alguns estados não têm essa preferência tão definida, por isso que eles chamam de swing states, ou estados que balançam, né, que vão mudando de opinião, vão mudando nessa preferência democrata ou republicana. E esses estados são centrais porque eles pesam muito
na votação final e nesses votos dos delegados para que se vença a eleição. Por isso que eles são estratégicos e as duas campanhas focam fortemente nesses estados, como a gente está vendo. Por isso toda essa atenção dos republicanos nesses estados. Porque tem outros, por exemplo, que o Trump sabe que ele já tem a maioria do eleitorado e dos delegados. É importante que ele tenha as duas coisas. Perfeito, muito bom, professor. Agora a gente vira a página. Estados Unidos ficaram guardadinhos ali. Vamos falar de Venezuela, não amanhã, domingo, no próximo, eleições presidenciais na Venezuela. A gente tem tratado disso quase que diariamente aqui na Jovem Pan News, porque sempre chega uma notícia via agências internacionais dessa ofensiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os opositores. E, enfim, uma série de informações e notícias que caminham para uma eleição que dificilmente será limpa e transparente, como ele prometeu lá atrás. Inclusive, chegou até a proibir os observadores internacionais de participarem e, naturalmente, avaliarem o processo eleitoral da Venezuela. Bem, mas o que se sabe é que ele estaria receoso com a possibilidade de perder para o seu opositor. Que reflexões e análises a gente precisa trazer para o nosso público, para o pleito presidencial na Venezuela no próximo dia 28 e para essa possibilidade da derrota de Nicolás Maduro? Muitos entendem que, mesmo derrotado, ele daria um jeito de continuar no poder, uma virada de mesa. O que é preciso trazer para o nosso público, por favor? Desculpa te interromper. Imagina. Essa situação também a gente fala um pouco menos aqui no Brasil do que das eleições dos Estados Unidos, mas nos interessa muito, até porque é um país vizinho, é uma eleição que impacta ainda mais, não que a dos Estados Unidos não seja importante, claro, mas é uma eleição que a gente tem que estar muito atento, muito de olho, e principalmente porque é a primeira vez, pelo menos nos últimos 20 e poucos anos, que a gente tem uma real chance de que a oposição vença o chavismo, desde 1999, quando Hugo Chávez, o falecido Hugo Chávez, chegou ao poder. Dessa vez, a oposição ela está unida, apesar de suas diferenças ali na Venezuela, e também tem chances reais de ganhar. Mas chances mesmo de votos, né? Porque mesmo com as irregularidades que a gente viu nas eleições anteriores, você tinha menos votos, você tinha menos adesão das pessoas à oposição. Ainda com essas questões que você colocou muito bem, de irregularidades, várias organizações internacionais pontuaram. Mas agora, por isso que o Maduro está nas cordas também, porque a população está se voltando, né, preferindo o candidato, né, que mudou da oposição. E por quê? Tem um cansaço já com o chavismo, ou melhor, com a figura do Maduro, né? Porque ele ficou como herdeiro daquele legado do Chávez, mas a economia sofreu uma derrocada, e não só, junto com a economia, também as questões sociais. Então, a Venezuela viu uma grande migração de pessoas. A gente tem refugiados venezuelanos passando uma situação extremamente difícil, os níveis de pobreza aumentando muito. Então, a oposição junta essas bandeiras e diz: vamos trazer os nossos filhos e filhas de volta para a Venezuela, que é o que toda família quer, ver os jovens voltando. Isso tem muito apelo junto às famílias, como é óbvio, e também melhorar a situação do país. Até a produção do petróleo caiu na Venezuela. Então, imagina, é o principal produto de exportação deles e até isso caiu. Então, a imagem do Maduro, ele tem sido um dos políticos menos bem avaliados nos últimos anos, e isso se junta com uma grande satisfação. Então, dessa vez, a oposição tem grandes chances de vencer, e está todo mundo muito preocupado se essas eleições vão ser limpas. Só que tem uma pressão para que o Maduro agora aceite esse resultado, independente do que for. Professora, certamente voltaremos a conversar em breve, provavelmente após o pleito da Venezuela. Flávia Loz de Araújo, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo, e também pesquisadora do Observatório de Regionalismo, a quem agradeço demais pela participação. Professora, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigada, boa noite.